O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, apresenta agora o trecho final da entrevista com o ex-deputado Afanásio Jazade. Ele conta que, durante a elaboração da nova Constituição, os deputados recebiam sugestões e respondiam aos questionamentos do público que lotava o plenário. Deputado Afanásio Jazade, o que falar, por exemplo, da formatação em termos desta Casa de Leis quando se pensa na Constituição? O senhor falou do embate da esquerda, da direita, da necessidade de colocar uma carta à altura dos paulistas. Mas havia uma dificuldade de legislar. Eu lembro, senhor, que essa casa ficou fechada há 2 anos. Praticamente se governava pelo decreto, diretamente do Palácio. Como era fazer política, como era o embate, não só ideológico, mas como é colocar leis que a gente sabe que todos os paulistas iriam abraçar e 25 anos depois a carta está aqui. Jorge, nós recebíamos muitas sugestões e muitos pleitos de entidades, sim, associações, muitos corporativos, e o que é natural. Funcionalismo público. Funcionalismo público. O que é natural, é justo, sim, correto. Mas, como eu disse, o governo tinha o grande tacão. O governo é que dava a palavra final. Então, vinha a matéria aqui para casa, ela era dissecada, era às vezes emendada, discutida, então tinha o seu prazo legal de discussão, e depois ia a votos. As galerias lotadas, né? Em algumas matérias a gente até desconfiava, puxa vida, mas um dia de semana, nesse horário, as pessoas perdem o trabalho para vir aqui para vigiar. Não é nem para vigiar, para vaiar deputado, para jogar moedinhas e tal. Nossa, nós tivemos aqui algumas cenas terríveis. Em alguns casos tivemos que chamar tropa de choque para ficar aqui dentro, tal, para que pessoas não pulassem, não invadissem o plenário. Tivemos uma ocasião aqui em que os gabinetes dos deputados foram invadidos. Uma deputada, Eni Galante, na ocasião, sim, coitada, constituinte também. Constituinte, ela teve que se trancar no banheiro do gabinete e só foi salva pela polícia, porque estavam destruindo o gabinete. Então, quando se fala, não, aqui é a casa do povo, mais alto lá. Então, aqui as pessoas entram, não são revistadas, não tem que deixar o nome na portaria. Diferentemente do Palácio da Justiça e o Palácio dos Bandeirantes. Nossa. Ninguém dá um passo sem exatamente dizer onde vai. Então, ali você tem detetor de metais, isso, aquilo, quem é, quem não é. Se você está com descalço, com chinelo, não pode entrar. Aqui não, é a casa do povo. Agora, por ser a casa do povo, não poderiam nunca ter feito o que fizeram, como na própria presidência aqui. Na época o presidente era Vítor Sapienza, sim, arrebentaram todos os quadros de ex-presidentes, as luminárias, porque alguns grupos pernoitavam aqui na Assembleia Legislativa e os nossos dirigentes da casa não permitiam que a polícia tirasse à força esse pessoal, sim, e eles simplesmente destruíam, desde os sanitários até gabinetes. Sim. Então, isso é democracia? Para mim não é. Afora os grupos que estavam aqui permanentemente acompanhando o trabalho dos parlamentares, para o senhor, deputado, que veio numa avalanche de votos, havia também a cobrança do povo, das pessoas, eles queriam o melhor para São Paulo, estavam vigilantes também. O seu mandato em especial recebia muita cobrança ou não, deputado? Olha, principalmente em uma questão específica, segurança pública, que é função principal do Estado. Aí que está, do povo não. Das organizações, sim, desses grupos organizados, sim. Então, como você disse, alguns grupos do próprio funcionalismo mais organizados, melhor entrosados, então nós recebíamos documentos, sugestões. Agora, aquela avalanche que vinha acompanhar as sessões, ônibus do interior, da periferia, e nos intervalos eram servidos até lanches para esse pessoal, quer dizer, a claque era uma organizada. Uma torcida organizada, muito bem organizada e disposta a tudo. As pessoas nem sabiam por que estavam aqui. Era para aplaudir, para vaiar. Então tinha os chefes de torcida que ficavam aqui dando sinais, tal, aquela coisa toda. Então, o meu público, se assim posso chamar, não fazia esse tipo de pressão. A pressão era diferente, não era nem pressão, mas o questionamento ou as sugestões eram de outra forma. Sim. Então eu não sofria com isso. Agora,
nós tínhamos deputados aqui que eram realmente demagogos. Tinha deputado que não aparecia na casa. Mas, quando a plateia estava tomada, eles apareciam como que por encanto, né? E Sim, faziam casa alguns cheia. discursos, né, para agitar a população. E não havia televisão na época. Não havia televisão. Então, a sala de imprensa estava lotada, né? Então surgiam esses deputados, deputadas que você nunca via por aqui. Poxa, mas existe. Tinha uma deputada, eu imaginei que tivesse até morrido. Ela aparecia nessas horas aqui, fazia um discurso tal. Nossa, quem não frequentava a Assembleia Por falar achava até estranho. Puxa, essa daí é do... Mas vinha uma vez cada 6 meses. E só para fazer uma bela de uma apresentação como artista. Né? Por falar em sala de imprensa, fala-se que no passado, até a Constituinte, por exemplo, a Assembleia era muito disputada. Haviam setoristas, ou seja, tinha notícia todos os dias nos jornais e que houve um esvaziamento. Nos dias de hoje vem mais notícia de Brasília, Senado, Câmara, alguma coisa das câmaras municipais, mas muito pouco se fala da Assembleia Legislativa. Naquela época a Assembleia era protagonista, deputado? Aí é que está. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já, logo em seguida houve a CPI do Banespa. Sim. Então havia notícia, tinha que alimentar a mídia. Diariamente. Depois, Jorge, eu, como profissional de imprensa, eu tenho que reconhecer. Houve um esvaziamento não da imprensa, mas um amesquinhamento do debate político. Sim. Então a casa aqui, como você também bem lembrou, ela tem que legislar, tem que olhar para os seus 645 municípios. Na época eram 572. Hoje são 645 municípios. Então alguns discursos eram feitos como se fosse realmente, o sujeito falando com o prefeito de cidade tal, porque não asfaltou tal rua, porque está proibido o trânsito de cavalo com carroça em tal lugar. Então, a transposição de um vereador de um distrito maior, vamos dizer assim. Então, eu cheguei aqui na Assembleia, a sala de imprensa ocupava um grande espaço. Havia cabines, inclusive, independentes para emissoras de rádio, cabines telefônicas para transmissões para o interior, tudo. E de 10, 15 profissionais de imprensa, realmente aquilo foi exaurindo. Agora, lamentavelmente, alguns presidentes também não queriam a imprensa por perto. Enveloparam o parlamento. E afastaram a imprensa. Então eu lamento dizer, eu entrei em alguns atritos aqui na casa, quando eu descobri que pelos corredores nós chegávamos a ter aqui apontador de jogo do bicho, contrabandistas, vendedores de tudo e para todos. E até descobrimos um deputado em cujo gabinete havia contrabando. E as entregas disso eram feitas com carros da Assembleia. Total desvirtuamento da função pública. O presidente da ocasião, ele simplesmente resolveu regulamentar o ingresso de vendedores ambulantes na casa. E mais, Jorge, eu, por algum tempo, fiquei muito mal visto por alguns colegas. Porque quando cheguei aqui, eu encontrei uns absurdos. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, ela possuía uma sauna até com massagista. Eu achava aquilo totalmente dispensável, totalmente indigno, não combina com o parlamento. Então, alguns deputados do interior diziam, poxa, mas nós viajamos tantos quilômetros, 400, 500, chegamos aqui, às vezes, uma sessão vai até de madrugada, temos que tomar... Espera um pouquinho, o deputado que vem de longe, ele no mínimo mora num apart-hotel. Ele que passe lá, tome um banho e venha para cá. Sim. Agora, se fazem uma chamada, ele não viria aqui enrola numa toalha, presente, estou aqui tomando... Não dá. Levei 4 anos para acabar com a sauna. Mas acabou, deputado. E acabou. Outra, Jorge, quando eu cheguei aqui em 87, a presidência da ocasião me forneceu 2 pares de placas para o automóvel. Aliás, 3. Placas de bronze, a de representação, placas brancas, carrocial, e placas amarelas, frias,
Falei, mas para que isso? Ah, mas é para o deputado não tomar multa. Como? Não tomar multa? Não entrava na minha cabeça, Jorge. Como é que tem um deputado que usar placa fria no seu carro? Então muitos diziam, outro dia eu estava com a minha mulher no restaurante e tal, aconteceu um problema, oficial, né? Imagine se eu estou lá com o carro, eu me perturbar. Quer dizer, o sujeito do interior, ele não era conhecido na capital. Uhum. Agora, eu sou conhecido, então mesmo estando com um carro sem placa, tal, sei lá o que for, o deputado, o que é, o que não é, eu sempre socorria tantas pessoas, parece que o meu carro era um imã. O sujeito se suicidava na minha frente, era atropelamento, e lógico, como carro oficial, eu tinha que promover o socorro. E promover o socorro. Claro. No meu primeiro mandato, eu tive que trocar 2 vezes o banco do carro, por problemas sujos de sangue, isso, aquilo, por socorrer, e até tive atritos com funcionários da casa. Depois de muito tempo, consegui acabar também com as chapas amarelas. Deputado, a dúvida que fica é como era para o radialista e jornalista usar a tribuna dessa Casa de Leis. Como era colocar a palavra, e a palavra até hoje é muito cara para um deputado. O deputado parla, né? Parla. Mas aí é que está. Eu usava muito o pequeno expediente. E tinha muitos assuntos. Nós não podemos usar a hora que queremos, temos que fazer uma inscrição, então há uma chamada, então naquele determinado dia não passa. Então, a não ser que seja um caso muito, muito urgente, a gente promove até uma troca, não é? Uma permuta com o companheiro, com a aquiescência do presidente, a gente fala, não é? Mas tinha muitos assuntos. E mais, Jorge... Era mais concorrida também a tribuna? Não se perdia uma sessão aqui? Muito concorrida, tanto do pequeno expediente como do grande expediente. Sim. E mais, eu apresentava muitos projetos, sempre apresentei muitos projetos, e alguns deputados ficavam enciumados. Outros chegaram até a fazer algumas propostas que eu pensei que fossem algumas pegadinhas. Puxa, olha, quanto é que você quer para fazer, para botar 2 ou 3 projetos por mês em meu nome? Eu falei, isso aí deve ser brincadeira, deve ser gozação, né? Por que isso? Pelo assédio dessas pessoas simples que nos procuravam, muitas vezes sem saber até, o problema dela já sugeria, já dava ideia de uma propositura para resolver um determinado problema, um determinado assunto. Então tudo isso nós transformávamos em propostas. Era uma indicação ao governo, era uma moção ao governo federal, era um projeto de lei. Então, já ganhava um dos formatos legislativos. E o pior, chegava no fim do ano, não obstante os projetos estivessem prontos, já tivessem passado por todas as comissões, prontos para a ordem do dia, eles dificilmente iam para a ordem do dia, porque os presidentes da casa, eles atendiam mais o executivo. Então, no fim do ano, não, então cada deputado escolhe um projeto aí para ser votado. E eu achava profundamente injusto, porque se durante o ano eu tinha apresentado 300 projetos e um outro deputado 2 ou 3, na estatística você ia concorrer com todos eles. Exatamente. Deputado, para encerrar nossa conversa, o tempo urge. Qual é a melhor memória que ficou daquele ano legislativo constituinte aqui para o senhor? Sem dúvida foram as discussões, os embates aqui na hora da Constituinte, da elaboração da Constituinte. Porque é bom que se diga, nós recorremos também a muitas cabeças pensantes da sociedade. Sim, houve um diálogo permanente. Exatamente. Muitos escritórios de advocacia foram contatados para que elaborassem em determinados capítulos da Constituição que nos dessem algumas ideias. Então, além da assessoria aqui da casa, que é muito competente, nós tivemos também esse auxílio. E alguns proeminentes juristas chegaram também a participar dessas nossas noites e madrugadas de trabalho, fazendo aqui as defesas de seus pontos de vista, e isso tudo foi acolhido. Então, quer dizer, eram verdadeiras aulas com verdadeiros mestres. Então, todo aquele calor, direita, esquerda, conservadores, não, rusgas, raiva, tal, ao final tudo se compôs e nós finalmente conseguimos estabelecer a Constituição Paulista de 89. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte com Afanásio Jazade termina aqui.
No próximo programa, você vai assistir uma entrevista de Jorge Machado com o ex-deputado constituinte Osmar Tibes do Canto, que trará novos detalhes da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada em 1989. Tchau, até lá.